Desejo compartilhar convosco uma reflexão espiritual, a qual tenho refletido e meditado e que está muito relacionada com a nossa mente. Trata-se da mente consciente e da mente inconsciente, também chamada de subconsciente, e de que formas estão relacionadas com a nossa espiritualidade. Quando se fala de subconsciente, atualmente a sociedade fala muitíssimo dentro do campo da ciência, especialmente dentro da psicologia. Os cientistas da neurociência dizem que a nossa parte consciente representa apenas aproximadamente 1% do que é a nossa mente. E dizem que o subconsciente representa 99%. Estas percentagens podem variar um pouco, mas de uma forma geral, os valores pouco oscilam. Isto determina por completo a personalidade que cada um tem, porque ainda que com a nossa força de vontade possamos fazer a realidade de muitas coisas, é o subconsciente que é programado desde a infância. É nele que se grava na mente as crenças que iremos ter pelo resto da vida, os padrões de conduta. Então coisas como, por exemplo, o lar, em primeiro lugar, a escola, ambiente onde se vive, as relações humanas, tudo isso se vai gravando durante os primeiros 7 anos de vida no nosso subconsciente. É como se tivéssemos no nosso cérebro um gravador que durante esses 7 anos grava tudo o que está ao seu redor e a partir desse momento repetimos o programa gravado durante o resto da vida. Por vezes as pessoas nem se dão conta do que o que estão a fazer é reproduzir no seu caráter, no que hoje são, o que aprenderam em criança, por exemplo, dos seus pais, ao ponto de muitas pessoas não se darem conta que têm certas características dos seus pais e que as repetem vez após vez como um padrão. O que muitas pessoas adultas fazem é reproduzir padrões de conduta, quer sejam bons ou maus. Os psicólogos e os terapeutas e também os cientistas conhecem muito bem este tema. Há anos que eles procuram desesperadamente reprogramar o subconsciente das pessoas, porque sabem que de alguma forma é a chave da resolução dos muitos conflitos que partem desde a infância. Há outros que não partem da infância, mas que técnicas como a hipnose o que fazem é procurar entrar no subconsciente e resolver o conflito que provocou uma conduta não desejada. Então, quando a pessoa desperta do estado de hipnose, está reprogramada e de alguma forma começa uma vida com alguma variação. Existem muitas escolas diferentes, como a neurodescodificação e toda uma série de terapeutas que têm desenvolvido técnicas cuja chave é sempre a mesma. Entrar no subconsciente para tratar de modificar ou reprogramar o cérebro e assim modificar a conduta. Um exemplo comum é o uso da hipnose, por exemplo, para deixar de fumar. O objetivo em si é bom. As pessoas creem que o fim justifica os meios, por isso consideram o meio para lá chegar como lícito. Mas na realidade nós, como cristãos, queremos que em primeiro lugar o fim não justifica os meios e em segundo lugar, a nossa mente é o lugar santíssimo do templo de Deus, que somos cada um de nós, e é unicamente Deus que pode entrar na nossa mente, transformar o que somos ou o que fazemos. Este trabalho de reprogramar, na realidade só Deus o deve fazer. Qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus é o que significa a palavra anticristo. Quando um terapeuta procura fazer esse trabalho de reprogramação, está-se colocando no lugar de Deus. É Deus que deve operar o milagre para transformar a nossa personalidade à imagem de Cristo. O 1% do subconsciente e 99% do subconsciente também se aplicam aos cristãos. Levando para o aspecto espiritual, vamos pensar numa pessoa que estuda a Bíblia, aceita o Evangelho, une-se a uma igreja ou que inclusive se batiza. Tudo isto o faz de uma forma consciente que representa os 1%. Na realidade, a aceitação intelectual do Evangelho não transforma a pessoa. Ou seja,
Uma pessoa pode estar plenamente convencida da verdade, mas só estar convencida ou convertida em 1%. Um cristão pode frequentar a igreja semanalmente e ter boa vontade em fazer o correto, mas na sua boa vontade, se não houver uma mudança no seu subconsciente, vai ser sempre uma pessoa que vai estar lutando sempre para fazer o correto e dar-se conta que, na verdade, faz o mal. O exemplo mais palpável que existe na Bíblia é o que nos é apresentado em Romanos capítulo 7. Neste capítulo, Paulo descreve uma pessoa que está convencida do que é correto, mas que não é capaz de praticar as coisas que aprende. Aceita que a lei de Deus é boa, mas não é capaz de a cumprir. Está convencido intelectualmente da verdade, mas o subconsciente desempenha um mau papel e leva-a a cometer pecado. Esta situação está muito bem resumida em 3 textos do capítulo 7 de Romanos, que repetem a mesma ideia, mas com palavras diferentes. Vamos ler estes textos. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Romanos capítulo 7, versículo 15. O segundo texto diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos capítulo 7, versículo 19. E o terceiro texto diz-nos: assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25. Como vemos, há uma dissociação entre a vontade ou o consciente e o subconsciente. Esta é uma luta que Paulo descreve, a qual ele passou por ela e que todo o cristão não convertido a 100% vive desta forma. Lutando, tentando fazer o bem, mas lutando para deixar de pecar. Ou seja, o consciente aceita o correto e quer fazer o bem, mas confronta-se com o subconsciente que não foi transformado e que tem muito mais força, obviamente. Vejamos o exemplo da mosca e do elefante. Se uma mosca pousa no elefante e lhe ordena que vá numa direção, o elefante não vai dar a menor importância à mosca. E a mosca, por muito que tente, não consegue mudar a opinião do animal, que é muitíssimo mais forte do que ela. É desta forma que nós tentamos ser cristãos pelo nosso esforço consciente, com o mesmo resultado do homem de Romanos 7. É interessante que esta forma de pensar e atuar não somente pode ocorrer a nível individual, como também a nível corporativo. O antigo Israel recebeu a lei em tábuas de pedra e quis guardá-la com todo o seu esforço consciente de 1%. Mas ao não estar esta gravada de forma divina no seu subconsciente, nunca alcançaram o plano que Deus desenhou para eles. E pior, ainda crucificaram àquele que os poderia ter ajudado a consegui-lo. Em contrapartida, o Israel espiritual é o que recebe a lei tanto de forma consciente como subconsciente. E vamos ver como podemos fazer para que Deus faça essa obra em nossas vidas. Deus quer reprogramar o nosso subconsciente para que sejamos não 1%, mas 100% cristãos. É por isso que o título deste estudo é A Conversão do Subconsciente do Cristão. Como mencionamos, Deus tem 2 formas pelas quais é capaz de reprogramar a nossa mente à sua vontade. Uma ocorre de dia e a outra durante a noite. A transformação de 99% da nossa natureza humana e da nossa infância é isso que vai fazer com que sejamos plenamente transformados. Essa é a verdadeira transformação e conversão. As 2 formas pelas quais podemos ser convertidos, tanto da nossa parte consciente como subconsciente. Vamos ler o seguinte texto. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18.
Quando nós voluntariamente olhamos com o rosto descoberto a glória do Senhor, ou seja, quando dedicamos tempo para estar com Deus em meditação, em oração, em estudo da palavra, observação da natureza, quando estamos na presença de Deus, diz o texto, somos transformados de glória em glória. É uma transformação na qual estamos envolvidos com a nossa vontade, porque temos que colocar-nos nesse ambiente. E esta é uma das chaves mais importantes da vida do cristão, porque à medida que passamos tempo com Deus, somos transformados à sua imagem. Temos o exemplo da luz solar. Esta transforma o nosso corpo e este experimenta reações por ação do Sol. É apenas necessário colocar-nos ao Sol para que certas reações do nosso corpo ocorram sem que nós o saibamos. Mas temos que nos colocar sob a presença direta do Sol. É isto que nós temos que fazer também com Deus. Colocar-nos na presença de Deus. A sua luz, a sua energia vai alcançar-nos e vai transformar-nos. Observemos que todos os grandes personagens bíblicos passaram muito tempo a sós com Deus. E um exemplo bem grande é Moisés, quando sobe ao Monte Sinai e depois está na presença de Deus. Ao descer, o seu rosto reflete a glória de Deus. Moisés havia absorvido a luz de Deus e esta havia transformado a sua mente e o seu corpo. Mas o interessante é que ele não se deu conta disso, até que lhe o dissessem. Ele recebeu a luz de Deus de forma inconsciente, mas porque havia estado na presença de Deus. E isto, em menor medida, é o que ocorre quando pela fé nos aproximamos do trono da graça diariamente. Agora podemos entender melhor o texto em Hebreus que diz que podemos aproximar-nos do lugar santíssimo. Simbolicamente, isto deveria ocorrer connosco nas nossas vidas para que os outros possam ver também algo diferente em nós. Ver que temos recebido luz e que transmitimos luz. Mas isso só ocorre quando se está na presença de Deus, na solidão e passando o tempo com Ele. De facto, os momentos de maior transformação espiritual não ocorrem numa igreja. Ocorrem quando alguém está a sós com Deus. Qual é a segunda forma na qual Deus possa atuar no nosso subconsciente? É durante a noite, enquanto dormimos. Passamos a maior parte do dia conscientes, aproximadamente umas 16 horas. E durante a noite, há 8 horas nas quais perdemos a consciência para entrarmos numa fase inconsciente. Então a noite é um momento mais vulnerável para nós que não estamos conscientes. Não podemos proteger-nos voluntariamente. Estamos inconscientes, mas não é um tempo em que Deus nos abandona à nossa própria sorte. A palavra de Deus diz que tanto o dia como a noite lhe pertencem. Salmos capítulo 64, versículo 16 diz o seguinte: Teu é o dia e tua é a noite. Preparastes a lua e o sol. Se a noite também lhe pertence, então ele pode influenciar a nossa mente de forma subconsciente se lhe o pedirmos. Por isso é importante, quando vamos dormir, pensemos que é possível e que Deus pode impressionar a nossa mente para bonificar aquelas coisas e criar uma mudança no nosso subconsciente para ir modificando aquilo que foi gravado. Ir transformando a nossa natureza, qualquer frustração ou ressentimento, ou maus sentimentos que possamos ter. Porque isto é um milagre que Deus tem que fazer em nós. Podereis estar agora a pensar, mas onde é que está escrito isto na Bíblia? Bem, esta ideia de que Deus possa reformular o nosso subconsciente durante a noite encontra-se, por exemplo, em Salmos capítulo 16, versículo 7, que diz o seguinte: Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Ou seja, o que está aqui a dizer é que o Senhor até durante a noite nos aconselha. Ele pode ensinar-nos pelos nossos rins, ou seja, pelo nosso interior. Pode impressionar
e escrever no nosso subconsciente durante a noite. Um pouco mais à frente, diz-nos o Salmo 17, versículo 3. Provastes o meu coração, visitaste-me de noite. Ou seja, o Senhor visita-nos de noite através do seu Espírito Santo. E além de nos proteger, pode reprogramar o nosso subconsciente, porque se assim não fosse, não ocorreria uma verdadeira conversão. Seríamos apenas cristãos intelectuais, sem uma transformação completa. Mas creio que devemos pedir a Deus que escreva na nossa consciência. Devemos fazer disso parte da nossa última oração antes de nos deitarmos. Outro texto, em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz-nos o seguinte: O sangue de Cristo purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Se eu vos perguntasse se esta purificação é 50%, me diriam que não. Porque quando Deus efetua uma obra, a faz na plenitude. Deus pode purificar as nossas consciências a 100%. E isso inclui tanto a parte consciente como a subconsciente. Temos mais um texto. Hebreus capítulo 10, versículo 16, que diz: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. O livro de Hebreus, um pouco antes, menciona como Israel havia procurado guardar a lei e não o conseguiu, porque permaneceram no pacto antigo, no pacto de pedra, no pacto consciente. Mas apesar de tentarem respeitar a lei, não a guardaram. Então o que este texto diz é que Deus pode pôr as leis nas nossas mentes. E o que é pôr as leis em nossas mentes? É o colocar essa informação em nós para desalojar outra que está ocupando espaço. E o que é que impede que nós possamos assimilar a lei de Deus como parte do nosso caráter e não como um código moral externo que temos de seguir porque Deus nos diz para fazer? É o Espírito Santo que faz isso, a regeneração do nosso subconsciente. Por isso, em Romanos capítulo 8, versículo 13, o apóstolo diz-nos o seguinte: Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, o mesmo Espírito que faz morrer as obras do corpo, coloca em nossas mentes a sua lei. Toda esta sua obra, Deus também tem que fazê-la durante a noite. Porque é durante a noite quando a nossa atividade subconsciente está mais ativa. E é quando Ele pode recriar em nós o seu caráter. Pode retirar tudo o que é negativo. Substituir os maus pensamentos, as más experiências e reprogramar o seu caráter em nós. Desta forma, o milagre da conversão, ainda que tenha um pequeno componente ativo que é entregar a nossa vontade a Deus, e isso é apenas 1%, a conversão dos 99%, que é a mais determinante, é a que Deus faz de forma ainda mais milagrosa. Temos que entregar a nossa vontade e a nossa mente para que Ele faça esse trabalho de dia e de noite. Porque se a conversão é só intelectual, então é parcial. A verdadeira conversão é também a do subconsciente, e esta é espiritual. É necessário entregarmos a nossa vontade a Deus de dia e de noite, a nossa parte consciente e a inconsciente, para que possa ocorrer uma verdadeira conversão e os 100% da nossa mente sejam convertidos. Só desta maneira deixaremos de ser cristãos a 1%, que, como demonstrou o povo judeu, o levou à perdição. Experimentemos, antes de nos deitarmos, quando efetuamos a última oração, pedir a Deus que também receba o nosso subconsciente e, enquanto dormimos,
que Ele aproveite esse momento para escrever também a sua lei na nossa mente. Ao fazermos esta petição ao Senhor, constataremos que ao nos levantarmos pela manhã, sentiremos mais paz no nosso interior. Levantar-nos-emos com outro espírito. Convido-vos a que pratiqueis isto, pedindo a Deus também que pela noite atue sobre nós e que possa transformar o nosso subconsciente, que possa tirar todas aquelas más experiências que foram gravadas na infância e que possa substituí-las pelos frutos do Espírito, por todo o pensamento edificante e, sobretudo, que grave a sua lei na nossa mente para podermos refletir o seu caráter. Amém.